Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Paula Santoro e eu vou falar sobre a trajetória do instrumento das Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIs, nas cidades brasileiras. As Zonas Especiais de Interesse Social, as ZEIs, significam a inclusão, no zoneamento das cidades, de terras destinadas à implantação de habitação de interesse social. Existem dois tipos mais encontrados no Brasil. O primeiro, apelidado de ZEIs de regularização, consiste na demarcação dessas zonas sobre áreas já ocupadas por assentamentos informais ou com alguma forma de irregularidade. Seu objetivo é reconhecer áreas já ocupadas por processos precários e informais e integrá-las definitivamente à cidade por meio de um plano de urbanização e regularização. Um segundo tipo é conhecido como ZEIs de vazios. Ele consiste na demarcação dessas zonas sobre áreas consideradas vazias, geralmente não construídas, subutilizadas ou não utilizadas. Ou seja, podem estar edificadas, mas sem uso. Todas essas ZEIs estariam localizadas em áreas já urbanizadas, onde há infraestrutura, equipamentos, serviços públicos e também empregos e qualidade de vida. As ZEIs foram concebidas nos anos 80 a partir do reconhecimento dos direitos à moradia e à cidade dos ocupantes de áreas precárias e informais. Com o passar do tempo, percebeu-se que essa forma de ocupação era fruto de processos de exclusão social e que as regras urbanísticas, as leis, ajudavam a formar um território onde os mais ricos conseguiam acessar os melhores pedaços da cidade, enquanto os mais pobres não tinham acesso ao mercado, ficando relegados aos lugares menos interessantes, mais longe do emprego, com dificuldade de transporte, sem equipamentos ou serviços urbanos, sem cidade. As ZEIs foram concebidas para produzir inclusão territorial, intervindo nas normas urbanísticas para produzir o efeito contrário, reservando terra para a implantação de moradia popular para quem não conseguiria acessá-la nesses lugares, já urbanizados, com qualidade, com oferta de emprego e de educação. Dados de 2009 mostram que cerca de 1.500 municípios declararam possuir lei municipal de ZEIs ou de regularização. Essas localidades também já possuíam planos diretores. Considerando que existe demanda por moradia em todos os municípios brasileiros, independentemente do tamanho de sua população, o instrumento deve ser ainda mais utilizado. Vamos apresentar agora alguns aspectos relevantes das ZEIs encontrados em um estudo sobre a implementação do instrumento no Brasil, organizados em 5 pontos. As ZEIs foram utilizadas para aumento de oferta de terra para a produção de habitação de interesse social. A experiência de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, foi a mais documentada e avaliada. Nos anos 70, o município tinha um zoneamento que reservava 70% de sua área urbanizável para usos industriais. A reorganização da indústria na região metropolitana de São Paulo, nos anos 90, promoveu a saída das plantas produtivas para outros municípios. Assim, foi possível que o município ampliasse as áreas para a construção de moradia popular, de 3% para 6,5% do total. Essas localidades ficaram conhecidas como AEIs, Áreas Especiais de Interesse Social. Uma avaliação de 2010 mostrou que em 20 anos de aplicação do instrumento, 152 núcleos foram totalmente urbanizados e 90% deles possuem vias asfaltadas com rede de água e esgotos. Mais de 70% das AEs de vazios foram comercializadas, produzindo 8.000 novas moradias populares. Além disso, a oferta de habitação de interesse social colaborou para evitar que houvessem novas ocupações sobre áreas de proteção de mananciais ambientalmente frágeis, colaborando assim para a preservação do meio ambiente. Outro aspecto relevante da implementação de ZEIs foi a sua utilização como reconhecimento do direito à moradia aos ocupantes de assentamentos precários, colaborando para prevenir os despejos forçados. Experiências em Recife, Pernambuco, Belo Horizonte, Minas Gerais conceberam um instrumento para essa finalidade. Um caso emblemático foi o da favela Jardim Edite, em São Paulo. A ocupação precária estava localizada na esquina da Avenida Luiz Carlos Berrini
com a Avenida Águas Espraiadas, no coração do centro de escritórios de São Paulo, cartão postal da cidade. Parte da favela foi removida para a construção da Avenida Águas Espraiadas. Em 2002, os moradores conseguiram que a área fosse demarcada como ZEIS na Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Mesmo assim, a população foi removida da área em um conflito intenso, mas ela se mobilizou, conseguiu apoios e a decisão final de uma ação civil pública foi pelo reconhecimento da área como ZEIS e da obrigatoriedade da construção de habitação de interesse social no lugar. Em 2010, começou a construção do projeto, que inovou ao colocar usos institucionais no térreo, como creche e unidade base de saúde. Os edifícios têm 15 andares e elevadores, e com esse arranjo foi possível atingir uma densidade populacional e construtiva muito positiva. Isso porque permitiu produzir mais moradias aproveitando-se da boa localização. As ZEIS requerem uma gestão ativa da política local de habitação. Os estudos mostraram que as zonas que tiveram participação do poder público como mediador, procurando viabilizar as construções, a comercialização das áreas, foram mais efetivamente implantadas. Essas foram as experiências que apresentaram melhor qualidade urbanística e arquitetônica. A maior participação do poder público permitiu articular diversas fontes de recursos disponíveis, incluindo programas nas 3 esferas: municipal, estadual e federal. Um quarto aspecto estudado é que as ZEIS funcionaram bem em um contexto de mercado imobiliário muito ativo, como percebido em São Paulo no final dos anos 2000. Antes do programa Minha Casa Minha Vida, a maior parte da produção de habitação de interesse social se deu em áreas que não eram ZEIS. E a produção dentro de ZEIS foi feita prioritariamente pelo poder público. Depois do programa Minha Casa Minha Vida, que aumentou recursos e subsídios para produzir habitação de interesse social, houve um aumento do número de unidades totais produzidas de 45 mil para 68 mil. Além disso, mais da metade das moradias populares produzidas foram em ZEIS e não fora delas. Mesmo assim, foram encontradas distorções, como habitações para classes sociais mais altas em ZEIS, casos em que os empreendimentos foram protocolados antes da mudança de zoneamento. Infelizmente, também foram encontradas experiências de ZEIS que produziram o que se apelidou de mais do mesmo, ou seja, que a zona serviu como estratégia para a diminuição ou piora nos parâmetros de desocupação do solo. É o caso, por exemplo, de moradias populares, onde se permitiu que se implantassem conjuntos sem as infraestruturas. Casos onde o loteamento só precisa ter água, energia e vias abertas e já consegue ser aprovado, produzindo uma urbanização incompleta. Ou ainda, a permissão de áreas das unidades menores, lotes muito pequenos, que transladam padrões precários para as novas construções. E assim reproduz-se o padrão periférico de ocupação, só que oficialmente, o que deve ser fortemente evitado. A possibilidade de demarcar ZEIS nos zoneamentos da cidade permite, primeiro, antecipar a demanda de produção de habitação de interesse social de forma preventiva em áreas bem localizadas. Depois, evitar os altos custos da urbanização de áreas ocupadas, processos geralmente traumáticos e demorados. E assim, garantir que o lugar dos mais pobres seja na cidade e não fora dela. Para implantar as ZEIS, no entanto, é necessário superar alguns importantes desafios. Um deles é que é quase um consenso que uma propriedade deva receber sempre maior e melhor uso, traduzido pela maior rentabilidade da terra. Mas a Constituição Federal de 88 e o Estatuto da Cidade trouxeram a ideia de que uma propriedade deve cumprir a sua função social. E para isso ela deve servir ao interesse da coletividade, pactuado em um plano diretor e em um zoneamento que digam o que se quer para cada pedaço da cidade. Se a propriedade seguir sempre a lógica da maior rentabilidade, aonde terá espaço para os mais pobres? Ainda, é preciso combinar as ZEIS com outros instrumentos urbanísticos, principalmente os que procuram assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Assim, eles pressionariam para que os proprietários coloquem suas terras bem localizadas no mercado, evitando assim a especulação imobiliária. Um outro desafio importante é assegurar a viabilidade e a sustentabilidade da habitação de interesse social em áreas mais centrais e valorizadas. E a permanência de seus moradores em contextos onde o mercado imobiliário está ativo e pode, por meio da compra das moradias, ofertar preços maiores, assim expulsando os mais pobres,
das habitações construídas em ZEIs, mudando a faixa de renda da população que habita aquele espaço em um processo conhecido como gentrificação. Por isso, é preciso combinar as ZEIs com políticas de inclusão social, diversificando as formas de posse, como, por exemplo, incluindo a locação social como uma possibilidade, ou ainda outras formas de posse coletiva que evitem a mudança das famílias para outras famílias mais abastadas nas áreas de ZEIs. Assim, estaremos construindo cidades mais inclusivas, mais diversas, com misturas de classes sociais, rendas e, portanto, mais justas e mais belas, por que não?